Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à 239ª reunião ordinária da CIB. Em nome do COSEMES, a gente agradece a presença de todos os membros CIB e COSEMES e as outras pessoas que estão acompanhando na condição de espectadores. Agradecer a presença do secretário Neto, o superintendente Dr. Ramon, a Carmen, a doutora Raquel e a Lurdinha como secretária executiva nossa da CIB. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o secretário Neto para ele fazer as suas considerações iniciais. Bom, senhores e senhoras, a todos muito bom dia. Gostaria de cumprimentar o Alexandre, nosso presidente, membro do COSEMES, em seu nome cumprimentar a todos os membros do COSEMES que se encontram presentes, cumprimentar aos profissionais, aos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, os demais profissionais que nos acompanham. Gostaria de me apresentar, meu nome é Aldo Batista Neto. Por favor, me tratem sempre por Neto. Eu sou oficial, eu sou coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do nosso estado e eu estava desde o final de 2018. Não me colocam essas mesinhas do lado de fora, né? Então, se tivesse isso explícito... Eu estava desde o final de 2018 como coordenador geral de gerenciamento de desastres do nosso país, ligado à Defesa Civil Nacional. Eu recebi, então, um convite do Dr. Mota para deixar a minha cadeira no Distrito Federal e me juntar à saúde, para, principalmente nesse momento agora de pandemia, poder juntar esforços e que a gente consiga vencer cada vez melhor essa situação. Gostaria de dizer que, para mim, é um prazer me juntar a tão nobre equipe na defesa de uma pasta tão importante para o povo catarinense e para o povo brasileiro como é a saúde. Muito obrigado pela oportunidade e desejo uma excelente reunião para todos nós. Ok, obrigado, secretário Neto. Passamos, então, a nossa pauta da nossa reunião, né? Nós temos como primeiro item a aprovação da ata da CIB, da reunião ali, Lurdinha, eu acho que aqui está ordinária e extraordinária, né? Nós fizemos ela de forma extraordinária, que foi no último dia 1º agora do mês de junho, né? Então, todos vocês devem ter recebido a ata e a gente coloca em aprovação agora, nesse momento, aos membros do COSEMES CIB e depois aos membros COSEMES Secretaria de Estado de Saúde. Aos membros COSEMES CIB, alguém tem algum adendo a fazer a ata ou consideramos aprovado? Então, se alguém quiser se manifestar, se manifeste. Caso contrário, a gente aprova por parte do COSEMES. Aprovada a ata por parte do COSEMES, secretário Neto, por parte da SES. Da nossa, também, parte da SES, está aprovada, né? A deliberação da ata anterior. Ok. Ata aprovada, passamos aos temas de deliberação. Item 2.1, habilitação do laboratório Provida como laboratório tipo 1. Esse laboratório estava habilitado pela deliberação 259/2019 no município de Florianópolis. Acho que a Carmen fala, né? Na verdade, é só foi trazido agora para aprovação em reunião, mas ele já foi até encaminhado a uma solicitação do município de Florianópolis para laboratório tipo 1, dentro do ANAT do município, né? Porque ela foi por nós referendo, aí o Ministério, como era habilitação, aí pediu para ser aprovado. Mas não tem impedimento nenhum, na verdade é um laboratório a mais que vai fazer a leitura dos patológicos, né? Ok. Da parte do COSEMES, os membros CIB têm alguma consideração a fazer a respeito disso? Tranquilo? Então, consensuado da parte do COSEMES, da parte da SES, secretário Neto? Nossa parte também está ok, né? Sim, consensuado. Então, item 2.1, consensuado. Item 2.2, encontro de contas da oncologia de outubro, novembro e dezembro de 2019. A Grace fala, doutor Ramon. A Grace faz a apresentação para nós, então. Grace, tens a palavra. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Estamos. Continuamos o encontro de contas do último trimestre de 2019, de outubro a dezembro de 2019, onde a gente avaliou cirurgia, químio e rádio dos hospitais habilitados em oncologia. Então, nós identificamos um déficit de 2.707.790,27.
fazendo remanejamento entre aquelas unidades que tiveram superávit, os gestores municipais e gestores estaduais, e o gestor estadual ainda tem um déficit de 1.827.309,88. Nossa proposta em Câmara Técnica foi retirar esse dinheiro da sobra das cirurgias eletivas não realizadas no período até fevereiro de 2020. Seria isso. Ok. Da parte, esse assunto nós tratamos na prévia do COSEMS pela parte da manhã, né? Nós tivemos aí esse valor, esse déficit que a Grace acabou de apontar para nós, né? Na ordem de 1.827.309, e também foi da parte do COSEMS, que foi acatado o encaminhamento da Câmara Técnica. Então, nesse momento, eu passo as considerações aos membros CIB e COSEMS. Ninguém? Então, da parte COSEMS consensuado, secretário Neto, da parte da SES? E da parte da SES consensuado também. Tá? Ok, item 2.2 consensuado, passamos ao item 2.3. Encontro de contas de cirurgias eletivas, março 2020. Acho que é Grace. Grace, novamente, tens a palavra. Então, continuando, né, os encontros de contas, agora a gente apresenta março de 2020. Encontro de contas, o valor para a gestão municipal de 653.785,04 e para a gestão estadual de 557.840 centavos. Da gestão estadual, eu não mandei o material, mas já está no site também. Lembrando que a gente tem o valor pela 182 de 6.876.605,18. A gente tiraria esse valor e ainda a gente teria uma sobra bem expressiva. Grace, se tu quiseres compartilhar alguma tela, enfim, a gente pode te habilitar aqui. Está liberado. Já está liberado, então, tá? Se tu quiseres compartilhar alguma tela dessas apresentações tuas, tranquilo. Ok? Seria isso, Grace? Seria isso? Vocês querem que eu compartilhe o material que eu já mandei para o encontro de contas? Não, eu só estou te colocando à disposição se quiseres para melhorar a apresentação, enfim. Mas tranquilo. Não, os valores eu já mandei nas planilhas, né? Só faltou da gestão estadual. Se vocês quiserem, eu tento aqui puxar ele que está no remoto, não tá ainda aqui no meu computador. Até, inclusive, essa foi uma dos apontamentos feitos na prévia da CIB pela manhã, Grace, que a gente gostaria que a CESA fizesse essa apresentação da gestão estadual, né? Então, se tu tens aí, tu consegue jogar para nós a tela? Deixa eu ver, porque ele está no remoto da SES, só um pouquinho. Isso é uma planilha? É uma planilha. Grace, se for o caso, Grace, vai ter que fazer... Tem que ser um print. Não está aqui, não está livre aqui para mim, não, essa planilha. Tá, mas... Tu consegue fazer um print de tela? Faz um print de tela, transforma no arquivo para ti e abre o arquivo. Consegue operar assim? Como é que faz? Print de tela? Pera. Print screen. Print Screen, tá. É que ele é grande, não fica numa tela só. Não, mas então tranquilo, eu acho que tu tens como mandar isso para nós, encaminhar para nós? Claro que sim. Sim, tenho sim. Eu vou, Então, tá. enquanto acontece, eu tento baixar aqui, daí a gente pode voltar. Pode ser? Tá, pode ser sim. Eu deixo agora a palavra aos membros COSEMS, CIB. Se alguém quiser fazer uma manifestação com relação a esse item 2.3.
Não? Consensuado da parte do COSEMS, então? Da parte da SES, secretário Neto? Nossa parte consensuada também, por favor. Passamos, então, ao item 2.4, retificação da deliberação 291/2017, para a inclusão de um artigo no fluxo de agendamento de consultas após o atendimento em ambulatório, permitindo agendamento entre os núcleos internos de regulação, os NIPs, aos pacientes que completaram a faixa etária limite para o atendimento em hospital pediátrico. Lembrando que é a continuidade do tratamento. Doutor Ramon? Isso, é comigo. Só vou abrir a tela ali para fazer. Tem que reposicionar a câmera atrás ali. Aqui é o que... Compartilhar a tela e a redação para fazer a leitura. Esse assunto diz respeito aos adolescentes que chegam na idade limite para atendimento nos hospitais infantis e eles estão no meio de um tratamento de saúde, né, que demanda por consultas periódicas. E aí, nesse processo, como funciona atualmente? A consulta subsequente não pode mais ser agendada no hospital infantil, seria agendada em hospital geral. Então, volta para que seja solicitado numa agenda da geral. E, eventualmente, isso provoca uma descontinuidade do tratamento, um desrespeito à periodicidade da consulta. Tá? E com esse agendamento desta consulta, que nós estamos denominando consulta de transição, entre o núcleo interno do hospital infantil com o núcleo interno do hospital geral, a gente resolve esta questão. Pode descer ali, que você vai lá embaixo no texto. Incluímos um artigo, o artigo 7º. Aqui. O artigo 7º, o caput trata da seguinte maneira: deverão ser agendados, através dos núcleos internos de regulação, as consultas de transição dos ambulatórios pediátricos para os ambulatórios gerais, referentes às mesmas especialidades médicas, aos pacientes que completarem a faixa etária limite para atendimento naquele hospital, no hospital infantil. Né? Parágrafo 1º. Os agendamentos de consultas que tratam o caput deste artigo se aplicam somente aos adolescentes que estiverem em tratamento de saúde contínuo, com necessidade de consulta ambulatorial periódica estrita. Esse parágrafo foi acrescentado a pedido da Edenice. Tá? O parágrafo 2º. Os agendamentos entre núcleos internos deverão ocorrer através de agenda interna, sem ocasionar redução das vagas de primeira vez disponíveis das centrais de regulação ambulatorial. Parágrafo 3º. Os agendamentos deverão seguir as pactuações existentes, devendo o paciente ser agendado e encaminhado para o outro serviço, conforme a grade de referência do município de residência. Parágrafo 4º. O médico pediatra, na última consulta, ele deve preencher o encaminhamento médico com todos os dados clínicos necessários para a continuidade e o acompanhamento e tratamento do adolescente no outro serviço e entregá-lo ao familiar ou responsável legal, que apresentará ao médico especialista na consulta posterior, né, na consulta ambulatorial de transição. Tá? Então, esse é um pedido para que a gente não tenha mais descontinuidades de tratamento para os adolescentes aí que chegaram na idade limite de 15 anos, né, que o nosso hospital infantil atende até 15 anos. Okay? Com relação ao item 2.4, então, da parte do COSEMS, abre para nós a tela, né? Quer ver o pessoal? Isso, Os membros de CIB e COSEMS que querem se manifestar, eu acho que foi pactuado na prévia hoje, bem tranquilo, né? Esse item 2.4, o doutor Manuel se manifestou nesse sentido, justamente para garantir a linha de cuidado, né? Isso. Dos indivíduos que saem da faixa etária da pediatria e entram no adulto, para não ficar naquele limbo e não ter o prejuízo do seu atendimento. Então, da parte do COSEMS consensuado, secretário Neto, parte SES. Isso, a parte da SES consensuado também. Passamos ao item 2.5, proposta de nova deliberação para corrigir a deliberação 181/2017, especificando a internação dos pacientes que possuem 15 anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias,
para atenção em saúde mental. Isso, pode abrir o texto também? Vai lá no último considerando já, tá? Não no último parágrafo, no último considerando antes de... Aí. Isso. Bem, pessoal, na verdade isso não é uma retificação da 181, tá? Isso é com base em elementos da 181, a gente entendeu, até para atender a um pedido que já a gente está recebendo pressão do Ministério Público para atender este pedido, por conta que eles entendem que nós não estamos respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o entendimento deles é que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece em relação aos outros estatutos, né? Então, eles pedem alguma que se estabeleça alguma priorização no atendimento das crianças e adolescentes. E aí, a partir disso, o pedido inicial do MP era em relação à saúde mental, tá? Não era de maneira generalizada, mas em relação à saúde mental. Então, a gente optou em escrever uma nova deliberação que trata, conforme o último item ali, da necessidade de regulamentar os limites de idade para tratamentos em saúde mental, nos serviços de emergência, ambulatórios e enfermarias dos hospitais vinculados ao SUS. Pode descer um pouquinho? E aí aprovaremos o artigo 1º, pacientes menores de 14 anos, 11 meses e 29 dias permanecem, deverão ser atendidos nos hospitais infantis e serviços pediátricos. Os pacientes maiores de 18, como já é de costume, são atendidos nos hospitais gerais. Esse limbo entre 15 anos e 17 anos, 11 meses e 29 dias que foi o grande o motivo pelo qual o Ministério Público entrou com a ação, tá? Por conta que nem o infantil quer atender e nem o hospital geral quer atender, tá? Então, ficou estabelecido que essa faixa etária será atendida nos hospitais gerais, tá? Para as autorizações de consultas, procedimentos eletivos, esta faixa etária, de 15 a 17, ela será priorizada na proporção de um agendamento para cada 5 vagas ofertadas. Nós fizemos um estudo e concluímos que com essa proporção, com essa razão, a gente oferece uma priorização, a gente acelera um pouco o atendimento dessa faixa etária, tá? Portanto, um agendamento para cada 5 vagas ofertadas entre o elenco de pessoas com classificação de risco semelhante, tá? De acordo com os protocolos de acesso da regulação estadual ou municipais. O parágrafo 2º prevê que os casos de urgências e emergências psiquiátricas em qualquer faixa etária devem ser atendidos conforme os protocolos de acolhimento e classificação de risco das emergências hospitalares, tá? O artigo 4º prevê que, na ausência de um hospital infantil, a faixa etária, toda a faixa etária, na verdade, né, de 0 a 120 anos, deve ser atendida nos hospitais gerais, também de acordo com os protocolos de acolhimento e classificação de risco. O artigo 5º, ele prevê que os adolescentes que estão aguardando nas centrais de regulação pela primeira consulta, ou seja, eles ainda não estão num acompanhamento, num tratamento, ao atingir a idade limite, estas solicitações sejam devolvidas e inseridas na agenda adulto, com o cuidado de informar no campo de observação de que ele já aguardava por consulta anterior, né? Portanto, ali, informar a data da solicitação anterior e o número da solicitação anterior, além do dado clínico, tá? Para quê? Para que, ali veja parágrafo único, para fins de priorização do agendamento pelo médico regulador, que vai observar esses dados, a data da solicitação da consulta, os dados clínicos conforme o protocolo da especialidade, protocolo de acesso da regulação, e a proporcionalidade de um agendamento para cada 5 vagas ofertadas do procedimento, tá? Então, para fazer um entendimento disso, vamos imaginar que eu tenho 10 pacientes aguardando em vermelho, né? Priorizado como vermelho, e surgiram 5 vagas. Eu vou marcar os 4 primeiros que estão classificados em vermelho e na ordem cronológica. A 5ª vaga eu passo a buscar dentro do elenco de pacientes que estão classificados na mesma cor, não pula cor, veja, na mesma cor, eu vou buscar um paciente que esteja com a idade
de 15, 16 ou 17 anos do CISREG. Tá? O último parágrafo prevê que, já linka, na verdade, com a 291, né? Prevê que os adolescentes que se encontram em tratamento de saúde mental e necessitem de consultas ambulatoriais periódicas estritas ao atingir a idade limite, eles devem ter o agendamento daquela consulta de transição que a gente acabou de discutir, feita para o Hospital Geral de NIR para NIR. Okay? Então, essa é a proposta de uma deliberação específica para a saúde mental dos adolescentes, e que aí vem a atender, né, ao pedido do Ministério Público. Obrigado, doutor Ramon. Passamos, então, aos membros COSEM-CIB. Se alguém tem alguma consideração a fazer, pela parte da manhã, na nossa prévia também foi um item consensuado. Segue quase que na mesma linha do item 2.4, né? Ok? Ninguém tem nada para se manifestar? Consensuado da parte do COSEM, secretário Neto? De nossa parte também. Consensuado pelo acesso. Passamos, então, ao item 2.6, linha do cuidado da Covid-19. Também temos uma apresentação. Bota o PowerPoint. Pessoal, nós, sem nenhuma pretensão, na verdade, a Superintendência de Regulação elaborou, e não foi sozinho, evidente, foi conversado com regionais de saúde, centrais de regulação regionais, central estadual, né? Elaborou um roteiro, uma linha de cuidado, tá? Que vai servir, na verdade, como um balizador para que os atores regionais, os presidentes de CIR, as autoridades gestoras municipais e regionais, juntamente com a Central de Regulação Regional, a coordenação regional, os administradores, diretores hospitalares, possam fazer essas regiões em nível regional e desenhar a linha de cuidado regional, já colocando o nome de cada hospital habilitado neste desenho. Tá? Eu vou tentar explicar rapidamente. A primeira linha em cima diz respeito à porta do serviço onde o paciente vai se apresentar. Tá? A segunda linha diz respeito à apresentação clínica do paciente. Ele pode ter uma forma leve da síndrome gripal, onde ele apresenta apenas febre, cefaleia, dor de garganta, tosse, sem nenhum sintoma respiratório de aumento de frequência respiratória ou dificuldade respiratória. Tá? Esse paciente, principalmente quando ele não tem comorbidade alguma, o destino dele é o domicílio, né? É evidente que o paciente vai ser testado, ele vai receber o tratamento sintomático, ele deve ter todas as orientações para isolamento domiciliar, restrição de circulação e um monitoramento feito por telefone, um monitoramento virtual desse paciente. Tá? Esse caso leve, em todas as 4 planilhas que nós temos aqui, ele é semelhante. Tá? Então, nas próximas eu já não falarei. No caso de um paciente moderado, que é um paciente que tem critério para internar em leito de enfermaria. Ele não está dependendo de ventilação invasiva, mas ele já é um paciente que tem algum desconforto, dificuldade respiratória, que já tem alguma alteração da saturação de oxigênio e que, portanto, precisa de tratamento com suporte de oxigênio. Tá? Esse paciente com indicação de enfermaria, ele deve seguir, se ele chegar lá na unidade básica de saúde, na unidade de atenção primária, ou num pronto atendimento municipal, ou numa UPA, ou ainda num serviço de referência de atendimento municipal para Covid, e assim se apresentar, ele deve seguir aquela sequência de ações ali. Né? O serviço faz um contato telefônico com a Central de Regulação da região, que define o destino. Definido o destino, o serviço faz um contato de médico para médico, e transfere com ambulância própria para o hospital destino. Tá? O hospital destino é que vai fazer a solicitação CISREG de internação e, uma vez internado, o paciente é informado no sistema de leitos. Tá? Se for um paciente grave, que adentrar com insuficiência respiratória, dependendo de intubação, numa dessas portas que aí está, o primeiro passo é o acionamento do SAMU, até para que ele ajude na estabilização do paciente no local. Tá? O próprio SAMU, regulação do SAMU,
é que faria o contato com a regulação de internações para definir o destino. Eu sempre coloco isso porque o contato com a regulação de internações já define o destino onde exista vaga, para não ter risco de encaminhar para uma porta que está sobrelotada, né? O SAMU a regulação do SAMU faz o contato com o médico no destino, transfere o paciente e o hospital habilitado em leito de UTI recebe o paciente, solicita o CISREG, interna e informa no sistema de gestão de leitos. Tá? A próxima planilha. Ora, o paciente pode se apresentar também num hospital, numa unidade hospitalar que não tem leitos habilitados COVID, né? Nem leito de enfermaria, nem leito de UTI. Tá? Se ele se apresentar com quadro leve, é a mesma história, domicílio. Se ele se apresentar com quadro moderado, deve ser feito o contato telefônico com a central de regulação para definir o destino. E o hospital de origem aí já faz a solicitação CISREG de internação, deixando o campo unidade desejada aberto, né, para que a decisão seja da central de regulação regional. A central vai comunicar o destino, o médico do hospital não habilitado faz o contato com o médico do hospital destino, a transferência com ambulância própria. Nós estamos falando de um paciente que está estável, né, com catéter de O2, alguma coisa assim, não é um paciente para tubo, não é um paciente para droga vasoativa, e interna, portanto, no hospital habilitado leito COVID, né, e informa nos seus leitos. Se é um caso grave, também se assemelha. Contato telefônico com a central, definindo o destino, faz a solicitação CISREG para a central e aciona o SAMU assim que a central disponibilizar a vaga. O SAMU faz o contato com o destino, transfere o paciente e interna em leito UTI habilitado e informa no sistema de leitos. Próxima planilha. Se nós estivermos falando de um paciente que chegue na porta do hospital habilitado com leito clínico, leito de enfermaria, tá? Se for um caso leve, mesma coisa. Se for um caso moderado, esse é um hospital que tem o perfil, ele está habilitado para internar paciente COVID em enfermaria. Então, ele solicita para a central de regulação, coloca a comunidade desejada a ele próprio e interna o paciente e informa no sistema SAS leitos. No caso de não haver vaga, no caso de indisponibilidade de vaga, segue a mesma lógica, contato com a central de regulação para definir destino, solicita ao CISREG a internação, comunicação entre os médicos, nunca pode se esquecer da comunicação entre os médicos, porque se não chega no destino, o médico do destino não sabe, dá confusão, né? E transfere com a ambulância própria. Se for um caso grave, mesma sequência, contato com a central para definir destino, solicita CISREG internação hospitalar e aciona o SAMU 92. O próprio SAMU, ele vai comunicar o médico no destino, transferir para o hospital habilitado UTI. A última planilha. O paciente também pode se apresentar num hospital já habilitado com leito de UTI COVID. Todos os hospitais habilitados com leito de UTI COVID, eles também têm leitos de enfermaria, leitos clínicos COVID habilitados, né? Então, tanto para os casos moderados quanto para os casos graves, ele pode solicitar a internação para a central, para ele próprio, tá? Internar e informar o sistema de leitos. No caso dos casos, ali na situação dos pacientes com sintomatologia moderada, em não havendo vaga disponível naquele hospital, ou o hospital entendendo que deve utilizar, pela indicação médica, o paciente pode ser encaminhado para a retaguarda COVID, ou seja, para um outro hospital que seja habilitado em leito clínico, a sequência é aquela que vocês estão vendo ali, tá? Contata a central, define o destino, solicita a CISREG de internação, comunica ao médico no destino e transfere o paciente. E aqui, por último, se for um caso grave, e embora o hospital seja habilitado em leito UTI COVID, ele não disponha da vaga de UTI no momento, ele solicita à central um novo destino, uma vaga em outro hospital, faz a solicitação CISREG, assim que for disponibilizado, aciona o SAMU confere a existência da vaga, transfere pelo SAMU e interna num hospital com leito de UTI habilitado, informando no sistema de gestão de leitos. Tá? É um roteiro, na verdade, para a gente que é da secretaria, para o pessoal que trabalha em regulação, parece até um roteiro elementar, né? Mas lá na ponta
no médico que trabalha no posto de saúde, no médico que trabalha no pronto atendimento municipal, nos médicos que trabalham lá na emergência dos hospitais. Eu tenho certeza absoluta que esses roteiros podem contribuir muito, tá? Porque muitas vezes, no momento do desespero, eles ligam direto para o amigo que está trabalhando no outro hospital e botam na ambulância e transferem sem comunicação com o central de regulação, sem saber se o outro hospital tem condições de receber ou não, sem saber se o outro hospital é habilitado ou não, né? Então isso é importante para todas as regiões. Agora, a partir disso, a ideia é que cada região utilize este documento como um balizador para fazer o seu desenho regional, observando os hospitais na região que estão habilitados COVID, tá? Pode passar para a parte textual da deliberação para a gente terminar? Falando mais. Pode ir lá embaixo, no último considerando. Um pouquinho para cima. Isso. Aí. Então, considerando, vamos pular os considerandos para não ficar cansativo às pessoas, considerando a necessidade de organizar fluxos regulatórios e assistenciais entre os serviços de saúde em todas as regiões do Estado, para o atendimento integral aos pacientes acometidos pela Covid, resolve instituir a linha de cuidado da Covid-19 em todo o território do Estado de Santa Catarina. A linha de cuidado ela estabelece uma sequência lógica de ações e encaminhamentos de acordo com o serviço de saúde e com a apresentação clínica do paciente. Para fins de definição da apresentação clínica, recomenda adotar-se o protocolo de manejo clínico do Ministério da Saúde. Veja que a gente não descreveu aqui o que é a sintomatologia do paciente leve, ou moderado, ou grave, né? Isso está na ponta da língua para os reguladores e a gente recomenda aos profissionais assistentes que adotem o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Que lá está muito bem estabelecido o que é um paciente com essas apresentações clínicas. No parágrafo 3º, todas as regiões de saúde devem desenvolver uma linha de cuidado regionalizada. E é aí que entra o COSEMES, entra a CIR da região, entram os diretores dos hospitais, a Central de Regulação Regional, tá? A partir desse documento mater, vamos dizer assim, né? Todas as... artigo 2º. Os serviços pré-hospitalares fixos, que a gente entende como posto de saúde, pronto atendimentos municipais, UPAs, eles devem contatar as centrais regionais de regulação antes da transferência do paciente para as unidades hospitalares, tá? Justamente por essa questão de que pode estar sobrelotado. E aí a central de regulação pode ter uma segunda opção para o paciente ser mais rapidamente atendido, acolhido e atendido, tá? Parágrafo único. No caso do paciente oriundo de um serviço pré-hospitalar fixo, a solicitação, se segue de internação, ela será feita no hospital destino. Artigo 3º, os hospitais não habilitados COVID, isso foi uma dúvida que surgiu, né? E os hospitais não habilitados COVID, eles não deveriam atender o paciente. Na verdade, ele deve atender o paciente na emergência, a ficha de emergência, tá? Mas no caso de haver a necessidade de internação, ele não tem como internar porque ele não tem leito habilitado, não é possível processar a conta. Então, ele tem que solicitar a transferência. O artigo 4º, todas as transferências interhospitalares, elas devem ser precedidas de contato com a central de regulação, tá? Até mesmo aquelas feitas pelas ambulâncias próprias, não somente as feitas pelo SAMU. As transferências interhospitalares de pacientes em ventilação espontânea ou suporte ventilatório não invasivo, elas devem ser realizadas pelas unidades móveis próprias dos serviços. As transferências interhospitalares de pacientes em ventilação mecânica ou suporte ventilatório invasivo, que são os pacientes graves, né, devem ser feitos pelo SAMU 92. Já está terminando, pessoal. Artigo 5º, no caso de indisponibilidade de leito, a regulação de urgência SAMU 92, ela pode invocar a vaga zero para encaminhar para a unidade hospitalar com leito UTI COVID, conforme a linha de cuidado. Artigo 6º, os serviços de saúde pré-hospitalares ficam impedidos de transferir pacientes entre serviços sem o prévio conhecimento e anuência das centrais. E no 7º, ficam as unidades hospitalares obrigadas a informar adequadamente
a ocupação de leitos hospitalares no sistema de gestão de leitos SES-leitos. Okay? É isso. Quer abrir para nós lá a tela maior? Eu coloco a palavra para os membros da CIB, quem quiser fazer alguma consideração sobre esse item 2.6, linha do cuidado da Covid-19. Eu gostaria de tocar no assunto. Tem a palavra, Manuel. Olá, boa tarde a todos. E eu gostaria também de dizer que eu já fiquei inscrito aí para voltar ao ponto 2.2 quando for possível, porque foi tão rápido que quando eu fui colocar o dedo para ligar o microfone, já passou para o item seguinte. Mas vamos lá. Essas coisas acontecem. E acontece que, a respeito desse item, hoje de manhã, na prévia, eu tenho a impressão que ninguém da SES esteve presente, foi falado a respeito que há uma necessidade premente de melhorar e muito a regulação. Meu amigo, doutor Ramon, tem lugares aí no Oeste que estão telefonando até 30 hospitais diferentes para conseguir transferir um paciente. Foi falado hoje, inclusive, pela Maria Regina Tafecan. E eu gostaria de saber que tipo de atitude está sendo tomada para que isso não se repita. E já que foi um tema debatido hoje de manhã, não gostaria que passasse em brancas nuvens. E estou vendo aí que nessa sistemática da linha de cuidado do Covid, o sistema de regulação é omnipresente, já percebeu, Ramon? Ele está em todos os quadrados. Portanto, ele tem que funcionar e funcionar muito bem. Era essa a colocação que eu queria colocar. E depois, se me permitirem, quero voltar à oncologia. Mais alguém queira se manifestar com relação ao item 2.6? Por parte do COSEMS? Então, eu vou fazer uma fala aqui também, doutor Ramon, secretário Neto. O doutor Ramon já sabe, né? Eu tive uma situação no meu município, né? Sim. Eu acho que o fluxo, ele vem, e nós concordamos com ele, todo esse desenho, ele nos instrui e nos ilustra, né? Vai ajudar a regulação. Né? Como deve proceder todo mundo, desde o atendimento ao médico assistente até a sua efetiva alocação numa outra unidade hospitalar, se assim for a situação. O que a gente sabe, doutor Ramon, e a gente debateu hoje na prévia, é que nós temos uma dificuldade com relação às centrais de regulação, o senhor é ciente disso, né? Então, o nosso questionamento seria assim, a SES tem alguma programação para passar isso para as centrais de regulação? Porque me parece, salvo engano, a gestão de toda essa rede hospitalar, principalmente da rede Covid, ela é da regulação mesmo, né? Que está sob o seu comando. Então, porque não basta nós deliberarmos aqui, botarmos no papel e escrever e isso, de fato, lá na ponta não acontecer, né? O senhor sabe daquela situação que eu lhe passei, que foi um exemplo. Eu tinha um paciente grave que foi para a UTI, eu tinha uma UTI a 16 quilômetros do meu município e tive que levar a 110 quilômetros, porque o município... E a gente não... isso já é um modus operandi, né? Da nossa rede hospitalar, onde o médico assistente liga para vários hospitais por N situações, né? Por proximidade com um profissional, que nem o senhor comentou, né? Que ele tem um outro colega que trabalha num outro hospital, então ele tem mais facilidade. E depois acaba só comunicando à central de regulação. Né? Olha, eu estou transferindo o paciente. Ele liga para o SAMU pergunta para onde vai esse paciente. Né? Então, é o processo todo inverso. Né? Primeiro, se resolve a partir do médico assistente todo o processo de regulação e depois só informa a regulação. E pelo fluxo é o contrário. Né? A regulação se apodera de regular o serviço, regular os leitos, né? Arrumar o destino, o transporte sanitário, tudo isso. Né? Então, o pedido nosso, enquanto COSEMS, é que realmente esse fluxo todo que nós estamos deliberando agora, ele se efetive na prática, na ponta lá. Né? Deixa eu fazer uma fala rapidinho ao presidente aqui, Alexandre, e ao nosso vice-presidente, Manuel. Nós vamos, na verdade, não vai ficar aqui, não vai ser só deliberar e pronto. Tá? A ideia é, a partir da semana que vem, começar a fazer vídeos em todas as regionais de saúde, porque
as regionais de saúde, as centrais de regulação, elas não têm ainda esse documento aí. Está sendo deliberado agora, tá? Então, vai iniciar a aplicabilidade desse documento, tá? Quando a gente coloca no último considerando ali, a gente coloca fluxos regulatórios e assistenciais, ou seja, isso vem para ajudar a regulação também, né? Porque entre reguladores nós percebemos que existem heterogeneidades de entendimento também. E isso aqui homogeneiza, padroniza, faz um protocolo de padronização da operação, tá? Então, a partir da semana que vem, a gente vai fazer os vídeos para que as centrais, com todas as centrais de regulação regionais, para que elas comecem a obedecer esses fluxos, né? E aí, em nível regional, os facilitadores, eles têm que também, juntamente lá com a coordenação das regionais, com as centrais de regulação e com os hospitais, fazer essa conversa, esse desenho, esse acordo, vamos dizer assim, dentro da região. Dar nome aos atores. Exatamente. Né? A ideia é que esses fluxos alcancem as salas de atendimento, né? Sejam fixados nas paredes, sejam colocados até mesmo para quem tem sistema no computador, ou até na mesa de atendimento do médico, para que eles tenham acesso, né? Eles gravem isso, eles decorem esses fluxos. Okay? Outra demanda, doutor Ramon, é que, claro que hoje o nosso foco de todo mundo, né, é a Covid, né, a pandemia da Covid-19, mas que nesse momento que nós estamos estipulando, que a gente pudesse colocar isso também para as outras linhas de cuidado, né? Que a gente estendesse, aproveitasse esse momento, né? E ele se encaixa. Que a SURB pudesse fazer isso, né, para as outras linhas de cuidado, para que a gente tenha, já que a gente vai fazer esse fluxo para o Covid, nada mais justo do que, e até porque são duas situações que têm um estreitamento, uma interligação muito próxima, né? É uma matriz que pode ser usada para IAM, para AVC, para outras linhas de cuidado. Tá? Sim, claro. Então, mais algum membro do COSEMES queira se manifestar com relação a essa situação da linha do cuidado da Covid-19? Então, da parte do COSEMES consensuado, secretário Neto. Oi? Oi, Alexandre. Bom, oi, Maricela. Pode falar. Então, assim, como foi citado o Oeste, a gente tem realmente tido alguns problemas aqui em relação a essa questão desses fluxos. Eu acho extremamente importante, então, essa nova deliberação, que ela vem realmente aqui também nos ajudar nesse sentido. Outra preocupação que nós temos aqui, e constantemente, até eu acho que o doutor Ramon está a par dessa situação, a preocupação dos insumos das UTIs, tá? Então, neste momento que a gente, nós temos os leitos, temos as UTIs, agora, a partir de hoje, as habilitações, né, que era um problema também nosso, de Chapecó, que a gente está preocupada nesse sentido, as habilitações, e agora temos esse problema desses insumos, né, que é uma preocupação constante, principalmente com os médicos responsáveis que estão nas UTIs, né? Então, eu acho que isso é um problema que nós precisamos, eu não sei qual que é a posição da Secretaria de Estado nesse sentido, mas a gente está muito preocupado aqui na ponta, né, com essa situação. Ok, Maricela, obrigado, tá? Nós só vamos abrir lá nos assuntos gerais depois, no final, para essas situações que não estão pautadas, e a gente vai seguir a ordem aqui, tá? Para a gente conseguir andar na nossa programação. Obrigado pela colaboração da parte do COSEMES, secretário Neto, consensuado, a linha de cuidado da Covid-19, da parte da SES. Consensuado, então, passamos ao item 2.7 PPI. A Grace? Tinha pedido para falar, né? Então, eu não sei se o Mauri pode colocar ali a minuta da... Botando essa bolinha. E também eu já passei para ele o material das cirurgias eletivas, a gente também pode apresentar. Então, eu já coloquei ali como primeiro item, né, que é a aprovação do encontro de contas de outubro a dezembro de 2019, já fazendo parte da PPI, né, como era uma minuta,
com a aprovação, a gente continua deixando esse item aqui na deliberação. Então, aquela parte de baixo ali pode descer, Maurício. É esse o arquivo, Grace? É da UNCOR, outubro, novembro, dezembro. Não, é a da PPI. É o outro. É o da PPI. Esse aqui era assim, que acho que tem que voltar lá depois. Esse eu acho que o Manuel quer que volte, né? Daí a gente pode abrir esse. Isso, Grace. Perfeito. Tu apresenta a PPI. É isso mesmo. Depois tu apresenta esse para Queres nós. que eu apresente a ONCO primeiro? Não, vamos seguir a ordem. Vamos fechar a nossa pauta aqui, daí depois a gente abre. Então é a minuta da PPI. Isso. Daí ali a gente está tirando, né, como a gente colocou na outra deliberação, um encontro de contas de julho, agosto e setembro, nessa a gente está retirando. Pode descer, que é de praxe, né? A gente tem que colocar e na outra deliberação tirar. E esse é o encontro de contas que a gente acabou de aprovar, que é de outubro a dezembro. Aqui coloca quais são a produção excedente por município. A gestão estadual é Tubarão. Pode descer, Mauri. E aqui são remanejamentos de quem teve o superávit, né? Criciúma, Joaçaba, Porto União, os hospitais da SES, e aqui o impacto que consensuou que iria sair das cirurgias eletivas. 1.827.000. Pode descer. Daí aqui é o encontro de contas de março da gestão municipal, 654.535,04. Pode descer. Pode descer. Aqui a gente está retirando o encontro de contas de fevereiro, que foi aprovado na deliberação passada. Pode descer. Aqui a gente está revisando, como passou em Câmara Técnica, revisando as cirurgias eletivas de fevereiro, que teve essa diferença, porque teve depósitos do Ministério da Saúde. Pode descer, Mauri. Então, ali deu um total de retirada de 341 desses municípios, conforme citado ali na planilha. Aqui é a retirada da revisão de janeiro, que foi aprovada na última deliberação, janeiro. A revisão, né? Teve essa diferença de 114.000 a maior, e aqui a gente está retirando os 114.000. E aqui a alteração de fluxo, tomografia, saindo de Criciúma para Orleans, os dois gestão municipal. Seria isso a PPI. Ok, então, apresentado a PPI, as mudanças dos fluxos, alguém dos membros da CIB quer se manifestar com relação a isso? Eu gostaria, então, já que está tudo unido, uma coisa só, praticamente estou vendo, eu gostaria de fazer duas colocações. Primeira colocação seria que esses dinheiros que nós estivemos colocando para a oncologia e que se referia à sobra das cirurgias eletivas não realizadas em 2019, quando ainda não havia nenhum empecilho para que elas fossem feitas, porque não havia ainda pandemia de Covid, é mais do que justo que a gente, como municípios, faça essa não vou chamar de doação, mas que aplique esse dinheiro na oncologia até dezembro. Agora, uma coisa que é certa, e aí eu falo ao doutor Ramon e ao secretário Neto, é que nós, municípios, quando damos um passo e entregamos algum território, e aí estou falando em termos financeiros, para a SES, é de praxe que a SES nunca recua novamente. Então, a gente deve deixar claro, em nome dos municípios,
que os dinheiros que são referentes às cirurgias eletivas devem permanecer nas cirurgias eletivas. Os dinheiros que são referentes aos municípios que continuem sendo dedicados aos municípios, para que não haja a necessidade de sempre nós temos que abrir mão de recursos dos municípios para fazer a complementação da oncologia, que, como todos sabemos, é uma obrigação, uma responsabilidade da SES. Eu não poderia terminar esta CIP sem fazer essa colocação. A segunda colocação que eu faço, na verdade, eu quero que o meu vizinho aqui de Joinville, e meu contador predileto, apesar de ser engenheiro, que é eu sei que ele não pode, porque ele não é secretário, mas que a SES tivesse acesso ao que ele comentou hoje de manhã, porque eu acho que é importante, tanto ele quanto a Edenice fizeram colocações importantes, tá? Mas mais ou menos estão resumidas naquilo que eu falei agora. Era isso, obrigado. Ok, obrigado, Manuel. Eu vou passar a palavra para a Grace novamente, para ela fazer a apresentação, eu acho que daquele arquivo que tu não conseguiste abrir antes, né, Grace? É a planilha ou é... Eu acho que da oncologia a gente não precisa mais abrir ali, o Manuel não quer dos valores da onco, né? A tua posição era sobre a sobra, né? Então não preciso abrir a minuta da onco. Então, Mauri, pode abrir então a das cirurgias eletivas do Estado que eu te mandei. Essa. Então, a gente fez aqui também um encontro de contas da gestão estadual. Primeira parte ali são as faixas 2020 por procedimento de todos os prestadores da gestão estadual. Então, por procedimento, pode descer, Mauri. Ali, pode subir, sobe. Um pouquinho mais para cima, no total ali. Ó. Aí. Então, 303 é o valor das cirurgias, 225 do prêmio do Ministério da Saúde e 78 do complemento da gestão da deliberação 182. Quando ultrapassa o prêmio, ultrapassa o valor do prêmio ministerial. E a segunda parte são as cirurgias cirurgias estaduais, faixa estadual. Então, ali a primeira parte é o valor da cirurgia, a segunda do prêmio, dando um total de 207 mil. Mais para baixo tem a parte ambulatorial, com faixa do Ministério. Procedimentos 1.434.000, o prêmio 553 e ali o prêmio a complementação 9.244. Pode descer. Os procedimentos ambulatoriais com faixa do Estado. Então, de 32 mil, prêmio 34, total 67. Faixa 2019, porque ainda tem a possibilidade de apresentar a faixa 2019 em 2020, né? Então, ali, procedimentos do Ministério, 11 mil, mais o prêmio 7 mil, e o complemento de 165. A hospitalar, com faixa do Estado, no total de 4.376, pode descer. Ambulatorial, deu um total de, ao procedimento 95, o prêmio 42 e a diferença do prêmio de 3.045. E tem um ambulatório ali da faixa estadual, deu um total de 507 mil. Mais 4 lâminas. Então, fazendo o somatório, faixa 2019, 951, faixa 2020, 1.737.000, mais 234 de prêmio, o Ministério depositou 2.560.000 e a gente tem um subtotal ali de sobra de 588.
a faixa que compete à deliberação 182 deu 656, procedimento 129, o prêmio 145, e daí deu um total de 931. No total, então, considerando a faixa 2019 e a diferença ali de 2020, o encontro de contas do Estado é 1.807.016,93. Competência fevereiro. Daí, a mesma coisa a gente fez para competência março. Pode colocar até outra aba aí, Maurinho. Vamos só no resumo, né, que a gente já explicou um por um, vamos botar lá no resumo, então. Isso aí vai estar disponível no site. Então, faixa 2019, 112 mil, procedimento do Ministério, 625, prêmio do Ministério, 174, o Ministério depositou 2.726 e deu um subtotal de 1.925. No total da faixa do Estado, 440, então, o encontro de contas é 550,40. Isso aí é competência março. Só para deixar claro, que eu acho que talvez alguém tiveram dúvidas, eu já falei isso em Câmara Técnica, já falei em CIB, como é que o Ministério da Saúde está depositando o FAEC e cirurgias eletivas, tanto para o Estado como para o município. Janeiro, ele considerou aquela deliberação lá que a gente aprovou e tinha um valor de 8 milhões para o Ministério para cirurgias eletivas para a campanha ministerial. Janeiro não houve alcance da meta, então não houve depósito do Ministério da Saúde para o Estado. Fevereiro, o que o Ministério considerou? Ele engavetou aquela portaria, não utilizou mais a portaria. Fevereiro utilizou a portaria 662, que foi pandemia. O que a portaria diz? Que o Ministério vai depositar para os gestores a série histórica do segundo semestre de 2019 em cirurgias eletivas. Portanto, todos os gestores que tiveram produção no segundo semestre de 2019, eles receberam nos seus fundos. O que ele fez em março? Ele revogou a portaria 662 e aprovou a Lei 13.932, se eu não me engano. O que a Lei 13.000 diz? Que o Ministério vai depositar o FAEC independente de produção, conforme a série histórica dos últimos 12 meses. E assim ele fez para todos os gestores que tiveram produção nos últimos 12 meses. Continuando aquela portaria lá do início das eletivas, não vigente até hoje. Abril, ele fez a mesma coisa. Se vocês conferirem nos fundos municipais, o depósito é exatamente igual. E abril, tá? Maio ainda não houve depósito. Contos tanto da gestão estadual como da gestão municipal para o encontro de contas. Era isso, Grace? Ficou mudo? Não estamos mais te escutando. Era isso. Finalizou, então, o encontro de contas que faltava de fevereiro, gestão estadual, eu demonstrar, né? E daí a gente já apresentou a de março da gestão municipal, que está ali no corpo da deliberação da PPI, e aqui a gente está demonstrando março da gestão estadual. Seria isso. Ok, obrigado, Grace, tá? Hoje de manhã, tu já apresentou aqui, antecipou para nós o encontro de contas de março, né? Que tu não tinha apresentado ainda na Câmara Técnica, né? Então, provavelmente vai para a Câmara Técnica agora do mês de julho. Março eu apresentei, Alexandre, o da gestão municipal. Não, eu digo do Estado, né? Ah, tá, isso. Tá certo. Então, olha só, com relação a essa parte da PPI, por parte dos membros do CIB, COSEMS, alguém mais queira se manifestar? Ok, então, consensuado por parte do COSEMS, secretário Neto? Consensuado, processo também. Tá. Findado esses temas, na prévia da CIB,
do COSEMES, o item que está lá nos informes 5.3, que é a utilização da sobra dos recursos de cirurgias eletivas ao período correspondente a partir de março e de fevereiro de 2020, ele estava na pauta anterior. Como ele não foi consensuado na Câmara Técnica, ele saiu de pauta, mas conversando com o secretário Neto, ele me permitiu que a gente trouxesse esse assunto aqui, e o COSEMES, depois da Câmara Técnica, se reuniu, os membros da Câmara Técnica COSEMES só, e elaboraram uma proposta, e o secretário Neto também me autorizou. Eu vou pedir que o Fábio apresente, porque nós estávamos conversando aqui, para que a equipe técnica da SES tome conhecimento da proposta por parte do COSEMES, e se nós entendermos que possa ser deliberado a proposta ou parte dela, a gente o faz, ou se não, dá o encaminhamento que acharmos necessário. Então, eu peço para o Fábio fazer só a apresentação da proposta, Fábio, tá? Da parte do COSEMES, com relação às sobras das campanhas de cirurgias eletivas no período correspondente a partir de fevereiro de 2020. Essa apresentação dessa proposta, o Fábio fez pela manhã, e ela engloba, né, o encontro de contas de oncologia, porque parte dessa sobra vai ser para isso, das cirurgias eletivas, enfim. Fábio, faz a apresentação para nós. Só precisa me dar permissão aí para mim abrir o arquivo? Já estamos fazendo. Deu. Ok, tá com permissão concedida. Está mudo. Nós não estamos te escutando, Fábio. Acho que ele está abrindo o arquivo. Escutando agora? Agora sim. Tá, vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde a todos, né? Na questão aí dos andamentos aí dessa nossa CIB, das questões que estão sendo colocadas. Vamos lá, com relação à utilização da sobra, né? Da campanha de cirurgias eletivas. Nós temos dois assuntos dentro de um único item, que seria a sobra retroativa, né? Que é a sobra correspondente ao período de setembro de 2019 a março de 2020. E nós temos, na verdade, a revisão da campanha de cirurgias eletivas atual, porque a gente vem apresentando uma sobra de teto a partir de março em diante. Então, eu só queria confirmar aqui, deixa eu abrir aqui, para só fazer uma confirmação primeiro. Grace, quanto é que deu o encontro de contas da gestão estadual agora na competência março? Março, 557.800 com 40 centavos. Perfeito, obrigado. Tu tens fevereiro? Pessoal, está aparecendo aí a tabelinha para vocês? Não. Não? Não. Eu acho... agora compartilhou aqui. Desculpa, não estava compartilhado, agora que eu vi. Por isso que eu estava estranhando aqui. Não, beleza, foi questão de 500 mil, né, Grace? Da gestão estadual para competência março, né? 500. Lembrem que nos estudos que nós fizemos, a gestão estadual, que era referente à competência março, a gente tinha estimado que mais ou menos seria 1,5 milhão por mês, que é o que daria esses 2.156.000, já que a gestão municipal, o encontro de contas foi 600 e a gestão estadual foi 500, dá um total de 1 milhão. E não 2.153.000, como eu tinha estimado aqui no nosso estudo. Então, significa que a sobra foi maior ainda, que é o que provavelmente vai se aplicar para os próximos meses em diante, tá? Então, isso se fez acontecer realmente com o que a gente estava estimando. Então, essa questão da revisão da campanha de cirurgias eletivas, a gente está tentando colocar duas situações, que é justamente de setembro de 2019 a março de 2020, o que a gente apresentou de encontro de contas e o que a gente programou de recursos, para ver se a gente atingiu o teto ou não, né? Então, nesse período de avaliação, a gente tirou a conclusão que
de um total ressarcido de encontro de contas totalizando 36 milhões, e a gente programou cerca de 48, que é toda aquela programação, recursos da Alesc, 030, oftalmologia, portaria 838, coleta de material, anatomia patológica. Esse teto totaliza em 6.877 por mês. Acumulado nesse período, vai dar esses totais aqui. Então, teoricamente, se a gente fizer um encontro de contas de setembro de 2019 a março de 2020, a gente teria 11.210.000 de sobra. Isso que eu estou estimando março ainda com uma produção a maior, tá? O que a gente não sabia no encontro de contas da gestão estadual que foi apresentado agora. Então, dos 11 milhões, já foi solicitado que utilizasse desse recurso 2.716 para custear o encontro de contas da oncologia do período de julho a setembro de 2019. Então, ficando, então, 8.493. Dos 8.493, que é o recurso que temos agora para decidir, talvez, o que seria a proposta para a utilização desse recurso, né? Uma das propostas que a Câmara Técnica, os municípios consensuaram é que o déficit que foi apresentado da oncologia, do encontro de contas de outubro a dezembro de 2019, no valor de 1.827.039, fosse utilizado desse saldo que sobrou para esse período, né? O recurso que, na verdade, dessa dedução dos 8 milhões do 827, sobraria ainda 6.666 para definir onde vai se aplicar esse recurso. Então, foi decidido que esse recurso deveria de ser aplicado na produção da campanha de cirurgias eletivas federal, que foi realizada de janeiro de 2018 a julho de 2019. Foi uma produção realizada com faixa federal, através da portaria federal, só que o Ministério da Saúde não ressarciu na totalidade os fundos municipais de saúde. Então, a proposta é que esses 6 milhões, a proposta indicada pelos municípios, é que os 6.666 restantes fossem distribuídos na proporcionalidade para os municípios, né, que apresentaram esse déficit, entre o que apresentaram de produção e o que foi repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, que isso fosse remanejado na proporcionalidade do déficit de cada município. Essa seria a proposta para as sobras do passado. E teria, não sei se eu já entro na outra situação, que seria a revisão da campanha das cirurgias eletivas do daqui para frente. Posso continuar, gente? Ou primeiro discute o passado, para depois discutir o presente? Não, pode continuar com a apresentação, Carlos. Tá. A segunda opção, como a gente está diagnosticando que a produção da campanha de cirurgias eletivas realmente ela está baixa, em virtude de toda essa questão da Covid, do problema do acesso, era uma coisa que realmente estava aqui programada, a produção vinha sendo realmente quase que completa com o teto programado, mas com a questão da Covid, que foi de março em diante, a gente vê que realmente tem um decréscimo muito grande, então, teoricamente, não teria por que ficar esse teto todo programado na gestão estadual para custear a campanha de cirurgias eletivas, quando ele pode ser remanejado para outros fins e utilizado de melhor forma, né? Então, foi feita uma avaliação do período de janeiro a março de 2020, aquele mesmo levantamento que está lá, né? Que seria janeiro, fevereiro a março, que a gente teria aqueles dados de igual forma do que foi custeado, ressarcido através de encontro de contas e o que teve de teto programado. Durante esse período, né, nós tivemos aqui, digamos, uma média aqui de produção ou de ressarcimento da campanha de 3.681. Vai ser menor porque agora nós tivemos o dado da gestão estadual. Então, digamos aí que seria em torno aí de 2,5 milhões, por aí, mais ou menos, ou até menor do que isso, a média. Sendo que as médias aqui, os períodos de janeiro e fevereiro são realmente mais altos porque até então a Covid não estava incidindo aqui.
Então, o que é a proposta justamente para a revisão dessa programação que está em 6.877? Era justamente deixar o teto ou a programação financeira da campanha no valor de 2.500.000, que seria nada mais do que o recurso da Alesc e o 030, né, da ação judicial. Os 2.160.000, que eram os recursos que estavam alocados na gestão municipal referente à oftalmologia, passaria novamente para o teto dos municípios, assim como o recurso da coleta de material e anatomia patológica. Então, oftalmo, anatomia patológica e coleta voltaria na mesma situação como estava em agosto, voltaria para o teto dos municípios. Aí sobraria a questão da portaria 1416.605, da portaria 838, né, desculpa, a portaria 838, que é um valor de 1.416.000. Esse valor de 1.416.000, a proposta que se faz dos municípios é que ele seja empregado na programação da oncologia, porque nós estamos vendo que realmente a oncologia vem apresentando um déficit, e não adianta deixar assim, porque futuramente terão novos déficits, e novamente vai ter que sentar para discutir com relação a essa conta. Então, a proposta é que uma parcela desse valor aqui seja para atualização da oncologia, ou radioterapia, como já foi sugerido na Câmara Técnica, foi conversado, e uma parte atualizar alguma coisa que seja referente à TRS ou à própria PPI hospitalar, né? Desde que a Secretaria de Estado da Saúde, já que os municípios estão aprovando a complementação, na verdade, da oncologia com esse teto, que a Secretaria de Estado também assumisse os possíveis déficits, né? Não havendo mais possibilidade de remanejamento nos encontros de contas, que a Secretaria de Estado assumisse os déficits que forem apresentados daqui para frente, né? Só uma observação que esse valor de 1.416.000, ele é um valor mensal. Caso a gente defina que isso seja para oncologia, ou parte dele, nós vamos ter que multiplicar esse valor por 3, porque os encontros de contas são trimestrais, né? Só para deixar essa observação. Então, essa questão aqui é o que ficou justamente de proposta para uma revisão da campanha de cirurgias eletivas do daqui para frente. Então, daqui para frente, só para resumir, ficaria em 2.500.000, porque a produção está mostrando que, eu creio que para frente a gente não vai nem produzir isso, né? Não deixando fechado que lá para frente possa se revisar novamente, fique em aberto. Qualquer momento, a Covid realmente começou a perder a sua força no Estado, precisamos programar novamente para a campanha de cirurgias eletivas, volta novamente para estudo essa questão da programação. Mas ficaria em 2.500.000 por enquanto a campanha de cirurgias eletivas, oftalmo, coleta e anátomo aqui no valor aqui de 2 milhões e quase 3 milhões voltaria para o teto dos municípios e para a programação da PPI, como era o anátomo e coleta, e 1.416.000 ficaria aí para decidir o quanto que ficaria na onco e algum outro restante, ou na totalidade na onco, isso não ficou ainda muito bem certo, e quanto poderia ir para a TRS ou ir para a PPI hospitalar. Era isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tá ok, Fábio, obrigado, tá? Eu vou pedir que tu de pronto encaminhe essa proposta para a SES, tá? Para o gabinete do secretário, e ele certamente vai distribuir nas suas superintendências, né? E agora eu abro a palavra para o secretário Neto. Fábio, obrigado pela apresentação, né? E conseguiu externar qual é o anseio, qual é o desejo principalmente dessa redistribuição. Extremamente, gostaria que todos compreendessem que, é óbvio, enquanto Estado de Saúde, é extremamente importante trazer esse nível de informação e esse entendimento, e que a gente vai pedir exatamente que a gente possa apresentar agora a nossa Câmara, para poder fazer um entendimento global disso tudo, para fazer o casamento da informação dos valores, né, que são apresentados, para que a gente possa consensuar e chegar numa estratégia viável importante
E principalmente, uma coisa que nós temos corrigido nos anos passados, é que a gente possa propor valores viáveis e que possam ser mantidos, tá? E não trabalhar somente com projeções e com intenções que depois a gente não consegue cumprir. Tá? Então, receberemos o material e seguiremos com os vídeos necessários, tá? Para dar o perfeito estudo, entendimento e acolhimento da secretário Neto, eu só gostaria de me manifestar no sentido que foi pautado pelos municípios pela parte da manhã na prévia, da possibilidade, como esse assunto já foi um pouco debatido na Câmara Técnica, o COSEMES agora apresenta essa proposta, né? Certamente será avaliada pela equipe da CESA, pelo seu gabinete, enfim, que se tiver algum alinhamento nesse sentido, a gente possa fazer até uma deliberação de referendo, se for esse o entendimento, para que a gente não perca competências, né? E esse recurso não fique novamente aí. Pedido, vamos trabalhar nesse sentido, tá? Ok, então. Alguém mais dos membros da CIB queiram ser manifestado ao COSEMES a respeito do assunto? Ninguém mais? Então, seguimos com a nossa pauta da reunião. Item 3, homologação, deliberações ad referendo. Homologadas deliberações CIB número 60/2020, leitos Covid, CIB 61/2020, PPI, CIB 062/2020, conclusão da obra de Camboriú, CIB 063/2020, prorrogação dos planos da Visa, CIB 064/2020, habilitação no HIJG, Hospital Infantil João de Guzmão, de 12 leitos de UTI, CIB 065/2020, atualizações dos leitos Covid, CIB 066/2020, atualização dos leitos Covid. Foram as deliberações ad referendo que foram feitas do período dia 1º de junho até agora, né? Hoje dia 24, 25 hoje. O próximo item, discussões e encaminhamentos. Nota técnica sobre a cloroquina, feita pela DIAF-COI, sugerida pela Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica, com relação aos exames laboratoriais, a questão sobre os custos desses exames necessários para a confirmação do diagnóstico. Eu vou pedir para que a Carmen fale um pouco com nós sobre isso. Bom, essa nota técnica ela foi exaustivamente discutida entre a Câmara Técnica, COSEMES e SES. Qual foi a preocupação? Foi observado que alguns municípios iniciaram a utilização de cloroquina na atenção primária. E a preocupação da equipe técnica foi trazer um regramento para isso e mostrar o nível de dificuldade de fazer isso. E como todos já devem saber, há pouca evidência do benefício desse medicamento, segundo os estudos têm apontado. Então, na verdade, a intenção não é dizer usem esse medicamento indiscriminadamente. A preocupação da equipe foi realmente apontar todos os exames que precisam ser feitos para controle rigoroso, que tem que ter a responsabilidade do profissional que está utilizando, ou se for num estudo, que tenha um estudo sério e técnico feito, para que a gente não dissemine o uso desse medicamento, que os estudos têm apontado muito mais risco do que benefício. Então, demorou até para chegar na Câmara Técnica, porque ela foi toda refeita, discutida, e chegou na redação final. Tem uma correção que ainda a gente precisa fazer, que nos exames complementares tem o DHL e o LDHL, né, o LDL. A gente vai tirar ainda o DHL, que a Luciane hoje, que é a referência do COSEMES, apontou que a gente ainda tinha deixado de tirar. O LDH, né? Isso. Então, isso. Então, na verdade, a preocupação com fazer esses exames na atenção primária é a mesma do Estado. Os exames são média complexidade, vocês sabem como que é a nossa PPI, a nossa oferta desses exames, e a nossa intenção, eu estava agora comentando aqui com o Alexandre, é realmente mostrar a dificuldade e o pouco benefício que os estudos têm apontado. Então, nesse sentido que a equipe se debruçou para estudar e para regrar essa ação aqui dentro do Estado. Com relação a essa discussão da nota técnica sobre o uso da cloroquina, alguém queira se manifestar? Nós temos gestores que são médicos, se quiserem usar a palavra. Não? O Alexandre, Simone.
Hoje de manhã foi falado com relação à tomografia, né, que é a dificuldade ali acho que foi a menina de Pomerode que colocou. Doutor Paraná quer falar. Doutor Paraná tem a palavra, daí depois a gente aborda todos. Não, a minha palavra é inacreditável que nós estamos discutindo ainda cloroquina no tratamento. Só qualquer lugarzinho que tiver... Tem almanac, que antigamente tinha almanac da Catarinense, lá já dizia que cloroquina não funcionava. Quer dizer, isso é uma piada que nós estamos fazendo isso, mas enfim, já que vamos fazer isso, pelo menos que a gente possa proteger os pacientes para que eles não tenham problemas sérios com o uso da droga. Já que eles não vão ter benefício, pelo menos que não sejam mais prejudicados ainda. Então, a ideia de parar de fazer exames que protejam o paciente não me parece ser a melhor solução para essa situação. Ok, obrigado, doutor Paraná. Eu acho que esse é um entendimento de todos, né? Pelo menos todos que estão tendo a ciência, né, como norte, para não falar outros medicamentos que são muito mais, chega a ser cômico até, né? Mas esse é um dos resultados de nós termos uma grave crise sanitária, uma politização, né, com cunho ideológico. Então, realmente é muito difícil para todos nós, né, fazermos a gestão dessa crise. Doutor Manuel, acho que queria falar. Doutor Manuel, o senhor quer falar? Bom, a respeito de cloroquina e hidroxicloroquina, realmente está havendo uma polêmica muito grande, inclusive no mundo inteiro, né? Uns dizem que funciona, outros dizem que não. Aquele médico Zelenko lá de Nova York afirma que a hidroxicloroquina seria a arma e o zinco seria a bala que mata o vírus. E a nível de Nova York, a não ser que as suas estatísticas estejam incorretas, ele tem tido um sucesso muito grande. Então, o tempo nos dirá se vai poder ser utilizada ou não. No meu caso específico, com meus 71 anos de idade, como eu tenho psoríase, para mim, eu gostaria que não me adesse, porque a psoríase ficaria, inclusive, poderia ficar até pustulosa, que seria uma contraindicação formal. Mas aí, então, teria que ser o médico querer fornecer e o paciente desejar. Porque se o paciente não tiver, se o paciente está convencido que aquilo funciona e o médico não der, se ele morrer, a família poderá processá-lo. Se o paciente não quiser absorver e o médico der, ele vai ser processado. Portanto, vai ter que ser uma relação médico-paciente muito bem estabelecida para que se possa dar. Porque se o cara estiver convencido de que aquilo funciona, só o efeito placebo já dá 30% aí. 28%, geralmente, dizem as estatísticas. Portanto, é uma coisa que vai ter que ser deixada a critério do médico e do paciente. É o meu ponto de vista. Eu não poderia usar, mas tem gente que não tem nada por isso. Eu tenho pacientes meus que tomam cloroquina, no caso de hidroxicloroquina, né? O Reuquinol, por exemplo, para lúpus eritematoso sistêmico, há 9, 10, 12 anos. Tem uma paciente com 30 anos tomando e nunca teve nenhum efeito. Eu até estou querendo saber se vai passar a epidemia por ela e ela não for pegando, ou poderá ser pela própria cloroquina. Não sei. Eu acho que é muito cedo para a gente ficar discutindo isso aqui, mas, de qualquer forma, vamos deixar a critério do médico e do paciente. Não sei se o doutor Márcio quer falar alguma coisa pela SES também, que é um dos nossos médicos estudiosos dessa área. Acho que a Adriana quer falar. Tá certo. Doutor Márcio, o senhor quer usar a palavra? Só rapidamente. Hoje, em relação ao uso da cloroquina, a gente tem uma certa dualidade. Assim, é um remédio que tem uso permitido para outras situações, tem um perfil de segurança para outras situações.
Então, a questão é o uso off-label, né, do remédio, porque dentro de protocolos corretos, trabalhos bem delineados, não tem nada que realmente diga que em determinada fase da doença é um remédio benéfico. Entretanto, a gente sabe que medicina não é só o protocolo de pesquisa, pesquisa tem viés, então a gente não pode ter uma recomendação clara, as recomendações são off-label. Hoje o que tem de mais definitivo também um remédio simples é a dexametasona, né, que saiu recentemente do trabalho com redução de mortalidade. Então, acho que qualquer discussão em relação ao uso ou não da cloroquina vai acabar dentro de um contexto de relação médico-paciente, deixar as coisas bem claras e vai cair ainda num uso off-label. Ok, obrigado, doutor Márcio. Se mais ninguém queira se manifestar, nós vamos adiante. Passamos aos documentos recebidos para constar em ata. Remanejamento do teto do MAC da sexta parcela. Cancelamento do convênio da SES com a odontologia com a UFSC, suspensão do recurso. E aos informes. Item 5.1, custeio do leitos Covid-19, publicação de nota técnica. Eu acho que esse é um assunto que nós já falamos bastante, né? Com relação, pelo menos, ao que tange a parte dos municípios, ela é um item que se aplica aos municípios plenos, né? Porque são recursos que vêm direto do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais. E o custeio dos leitos clínicos, a nota técnica foi publicada. Eu acho que, não sei, Carlos, se tu queres falar alguma coisa? Isso. Um alerta que a gente precisa fazer com relação aos leitos Covid, o Ministério, vocês viram que lançou uma portaria nova hoje orientando as habilitações. E ele já tem nos chamado a atenção para os leitos, tanto os clínicos quanto os UTI, que precisam preencher o mapa de leitos dentro do ESUS-VE, precisam fazer esse acompanhamento, sob pena de ter dificuldade o Estado de habilitar novos leitos. Então, vocês viram lá que tem vários critérios agora para fazer a habilitação futura. Um deles é a gente demonstrar a nossa capacidade de atendimento. Então, quanto a gente tem da rede ocupada. E aí a gente precisa que os gestores acompanhem os hospitais nos seus territórios para que tenham esse acompanhamento diário do preenchimento, não só do mapa de gerenciamento de leitos do Estado, mas também do ESUS-VE, que é do Ministério. Acho que mais um alerta disso, porque do pagamento agora já está esclarecido, que eram nossas dúvidas na reunião passada, né? Alguém queira se manifestar com relação a isso? Nós partimos, então, para o item 5.1.2, informativo da SUR sobre a classificação da fila de espera e procedimentos ambulatoriais. Doutor Ramon? Isso. Bem, isso era uma queixa na diversas câmaras técnicas de que em diferentes agendas da central estadual ambulatorial nós tínhamos um tempo de espera não factível para a realização da classificação de risco dos pacientes. No período em que foram suspensas as consultas ambulatoriais, os agendamentos, portanto, as autorizações das consultas ambulatoriais, os médicos reguladores da Central Estadual Ambulatorial foram liberados para home office com a regra de trabalho de classificar todas as agendas. Foram classificados 118 mil procedimentos. Tá? E isso, a partir de agora, a gente colocou em dia isso e estabelecemos uma regra interna de que, a partir da data da solicitação, nós não levemos mais do que 7 dias para realizar a classificação de risco da solicitação do procedimento. Ok, obrigado, doutor Ramon. Dessa forma, nós esgotamos todos os assuntos de pauta e também os demais assuntos. A gente gostaria agora de abrir a palavra. A gente gostaria de abrir a palavra agora para os membros cívicos, se queiram fazer alguma consideração. E ainda, só um minutinho, Manuel. Ainda eu vou pedir para que as pessoas que estejam na sala, que precisem comprovar presença,
coloquem, se identifiquem, né, com o nome e o município, para que a gente consiga pelo chat, para que a gente consiga depois certificar a presença de vocês. A gente pede que os membros da CIB e COSEMES também coloquem os seus nomes para a gente garantir o quórum, né, necessário para dar legitimidade a todas as nossas deliberações. E daí agora eu abro a palavra, doutor Manuel. Ok, obrigado. Eu não poderia deixar que esta CIB terminasse sem que o secretário Neto e o doutor Ramon ouvissem o que eu tenho a dizer. Gostaria muito de que isso que foi apresentado pelo COSENS e que é uma decisão muito conversada, inclusive ontem na Câmara Técnica, na reunião a seguir da Câmara Técnica e hoje pela manhã, onde houve muitas interpretações e nós chegamos a um consenso, que isso fosse considerado já para esta reunião, como disse agora há pouco o presidente, mesmo que fosse a referêndum, para que não houvesse a necessidade de entrar em outra Câmara Técnica, porque senão nós estamos perdendo tempo nisso. Esse recurso que está sendo comentado está no fundo estadual, é um recurso dos municípios e é os municípios que estão com a necessidade premente de utilizar. Então, é um pedido que eu tenho certeza que não é de São Bento, é um pedido que eu faço em nome de todos os secretários municipais de saúde de todo o estado de Santa Catarina. Então, já que a Câmara Técnica não é um órgão deliberativo, é um órgão consultivo, que apenas pode recomendar, eu gostaria que dentro dessa CIB, que é o órgão deliberativo, que tem que levar as coisas a sério, que já fosse deixado de forma que isso fosse já definitivo. Por favor, não vamos perder mais um mês, 2, para conseguir. A SES tem aí a nossa proposta, é uma proposta que está mais do que justificada. Nós estamos abrindo aí de nossos recursos um dinheiro grande referente à oncologia do ano passado, e tem mais 6 milhões e pouco que também é de municípios que vai ser colocado para ajudar os municípios que prestaram serviços em nome do governo federal, ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte. Gostaria, então, que o secretário de Estado e mais o superintendente fizesse a sua parte e nos dessem a garantia a todos os secretários de que isso vai ser feito. Eu agradeceria muito que isso fosse feito. Muito obrigado. Mais algum membro da CIB, por parte do COSEMES, queira utilizar a palavra? Eu gostaria de utilizar a palavra. Daison, então eu vou abrir para a Jainara e depois o Daison, tá ok? Jainara, tens a palavra. Ok, obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria falar sobre um importante serviço que nós precisamos habilitar e acabou não entrando em pauta da CIB. Eu já havia conversado com o Alexandre, mas gostaria de pedir se seria possível aos demais gestores da CIB, a habilitação do nosso serviço de radioterapia no Hospital Marieta. Hoje as nossas radioterapias são realizadas em Blumenau. O serviço está todo montado, todo pronto, só aguardando a habilitação. Havia uma questão predial quanto ao terreno onde está o Hospital Marieta, que precisava ser regularizada, e ela foi regularizada agora. Então, só precisávamos disso para não ter que andar com os nossos pacientes até Blumenau e eles serem atendidos aqui na região mesmo. Jainara, a equipe técnica está fazendo análise e a gente está vendo também a questão financeira, tudo. Você sabe que nova habilitação importa em quem vai pagar a conta, então o Ministério não está sinalizando com isso, está dentro do nosso plano da oncologia. Então, eles estão debruçados sobre isso e se tiver tudo ok, a gente pode também aprovar de referendo. Não tem problema, tá? A gente só precisa finalizar para ter certeza, como diz o secretário, que o que a gente pactua a gente pode pagar, né? Claro que a gente entende a importância. Tem previsão disso? Tem alguma previsão? Já passou pelo AGEARS, agora está na área técnica fazendo financeiro. Tá? Então, antes da próxima CIB, a gente com certeza não vai precisar esperar a próxima CIB, pode fazer um ato de referendo, vai estar analisado. Se tiver tudo ok, vai ser aprovado daí a do referendo, né? Sem problema, tá?
Tá ok, obrigada. Até porque, né, Jainara, a gente já tem a posição da região de saúde, né, e da macro-região de vocês, já sinalizando esse sentido, né? Já tem aprovação. A gente imaginou que fosse só remanejar o teto, né? Porque o serviço vai sair de Blumenau e vir para a nossa região. Já há aprovação de CIR para isso. Então, tá ok, então eles vão fazer isso e daí a gente lhe mantém informada, tá, Jainara? Tá ok, obrigada. Obrigado. Dyson? Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Neto, doutor Ramon, doutora Carmen e demais colegas. Sou Dyson aqui de Tubarão. Nós estamos muito preocupados com toda a situação do Estado, dessa proliferação do vírus. Aqui na nossa região a gente tem acompanhado muito a questão estatística e nós entramos numa contaminação exponencial nesta semana. Região da Murel já há uma semana e meia com essa situação, então nos preocupa bastante. Eu gostaria só de pontuar algumas situações relacionadas, por exemplo, às habilitações de leitos, que eu acho que agora eu espero que isso realmente aconteça. Nós estamos aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição com 12 leitos habilitados. Ontem nós tínhamos 13 leitos ocupados para o Covid, sendo que o hospital, obviamente, disponibiliza 20 leitos exclusivos para o Covid, ou seja, 70% dos leitos totais está ocupado para toda a região da Murel. O doutor Ramon já tem, com certeza, uma avaliação com relação a isso. Eu gostaria só de saber se tem uma previsão da destinação de mais algum equipamento e se, a partir dessa habilitação dos leitos, se isso vai acontecer o mais breve possível pelo governo federal, como foi colocado. Já aproveitando só um segundo ponto, para que também não me estenda muito, a questão dos PCRs na região da Murel, que nós estamos com aproximadamente 550 pacientes esperando esse resultado dos PCRs, e isso dificulta muito o nosso acompanhamento. Eu tenho um COEMS, que é o Centro de Operações Emergenciais do município aqui, que tem feito um papel muito importante. Até fazendo um parênteses aqui, se nós compararmos lá o início da pandemia, nós éramos a primeira região do estado, hoje nós somos a 6ª região do estado, a região sul aqui, no número de casos, até pelas ações que foram tomadas aqui. E me preocupa muito que a não liberação desses laudos de PCR dificulta a epidemiologia de atuar e de fazer o papel correto do acompanhamento. Nós temos hoje em monitoramento aqui diário aproximadamente 500 pessoas de Tubarão que a gente tem que monitorar. E enquanto eu não tiver resultados desses laudos, eu não tenho tempo para fazer o teste rápido, isso dificulta bastante. Então, eu gostaria só, se alguém puder colocar alguma informação para nós, agradecer o apoio que tem dado. O secretário André esteve aqui na semana passada, mas a gente é cobrado pela nossa região aqui, como representante, para que a gente tenha algumas respostas. Muito obrigado e boa sorte aí para todos. Ok, obrigado, Dyson. Doutora Raquel. Sim. Boa tarde a todos. Raquel Bittencourt, Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado. Primeiro, em relação ao aumento de casos em Santa Catarina, nós, terça-feira, rodamos a matriz de risco potencial e as nossas regiões praticamente todas subiram aí para o risco grave. Diariamente, nós estamos vendo a subida, sim, do número de casos, onde é preciso que cada município, cada região olhe atentamente para a matriz. A matriz mostra ali quais são as dimensões que estão pressionando a região para que ela tenha uma severidade maior. De modo geral, a questão do isolamento social é o que está pressionando. Hoje, eu assistindo o Jornal do Almoço, enquanto almoçava, né, óbvio, eu vi que vários municípios, inclusive municípios pequenos, estão tomando medidas de restrição em relação ao isolamento social, preocupados com o número de casos e de óbitos que estão se disseminando pelo Estado. Então, deste modo, fica assim o alerta. A Secretaria de Estado disponibilizou ferramentas importantes no site coronavírus.sc.gov.br, que é a matriz de risco potencial, a territorialização do Covid e mais um gráfico de propagação, onde vocês podem ver dia após dia como todas as regiões começaram a ser atingidas. Então, cada um de nós vai ter que olhar atentamente para ver as medidas que pode tomar na sua região, no seu território, para que a gente consiga dar uma freada nesse crescimento.
Por outro lado, a questão dos exames. Deixa eu lhes colocar o seguinte. Para fazer os exames de PCR, além do kit propriamente de amplificação para a biologia molecular, nós precisamos do kit de extração do RNA do vírus. Este kit ficou em faltou porque o Ministério não estava nos mandando para nenhum LACEN no quantitativo e na frequência necessária. Chegou no momento que nós não tínhamos e todo o processo de aquisição em andamento, nós temos ato de preço, edital, e temos uma grande dificuldade com fornecedores. O Brasil disputa esse material, o mundo disputa. Então, não está sendo fácil nem a aquisição. Nós recebemos na segunda-feira pela manhã a doação de kits de extração, tem vários movimentos no estado de doação por parte de grandes empresas que estão aí colaborando com a situação, para melhorar a situação. E o LACEN começou, então, terça-feira à tarde, a colocar em dia. Eles estão trabalhando em regime de 24 horas, praticamente, com mutirão de equipes, e nós estamos com 2 sistemas de extração, o manual, que, por incrível que pareça, é mais rápido que o automatizado. Enquanto o automatizado faz 25 extrações em 2 horas, nós conseguimos fazer muito mais manualmente, que tem vários bioquímicos processando. E estamos colocando em dia, eu esperava que hoje à noite nós estivéssemos com a fila zerada, mas eu creio que ainda leva mais um dia para podermos liberar todos os resultados represados. Não é só Tubarão, dá isso em todas as regiões do estado. E não foi por uma motivação nossa, mas justamente essa escassez de matéria-prima. Ontem o Ministério aumentou o escopo de testagem, né? Nós estamos vendo como vamos fazer isso também, porque o Ministério não acenou com a chegada de teste rápido ou de reagentes para biologia molecular. Estamos com o apoio do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, para o qual encaminhamos cerca de 1.000 amostras, a Embrapa e Joaçaba, mas ela também depende do nosso fornecimento do kit de extração. O EMOS, que também tem feito extração para nós, mas também depende dos nossos kits, né? Há outras metodologias sendo implantadas, o Ministério está assinando com aporte de insumos para isso, e aos poucos nós vamos normalizando. Isso nos incomoda profundamente também, porque à medida que o LACEN libera resultados, nós temos um impacto naquele dia de casos confirmados. Mas eu espero que, se não hoje, amanhã, a gente esteja com esta fila zerada. Ok, obrigado, doutora Raquel. Mais algum membro do CIB queira se manifestar em suas considerações finais? Eu gostaria de falar, Alexandre. Quanto à radioterapia de Itajaí, só me preocupa a questão que até a habilitação esse serviço não vai lançar a produção. Então, fazendo os remanejamentos de Blumenau, que é hoje a referência da Foz, indo para Itajaí, não vai haver registro de produção de radioterapia. Só para a gente ter bem cuidado quanto a isso, quanto aos dados epidemiológicos, né? E só reforçando ali a parte da proposta dos valores para serem remanejados aos municípios, uma pergunta: os valores que o Ministério deve para o Estado não foram considerados, de 24 milhões? Se não foi considerado, a gente também teria que rever isso, porque é um valor considerado que está no Ministério da Saúde, também voltando também para a gestão estadual. Mas eu acho que isso aí vai ser um assunto, a gente vai rever toda essa proposta e fazer a proposta da SES também. Grace, obrigado pelas considerações. A gente vai levantar isso tudo na nossa Câmara Técnica, tá? Obrigado. Mais algum membro do CIB queira se manifestar? Eu acho que eu gostaria. Doutor Paraná? Primeiro é reenfatizar a colocação do Manuel, né? Eu acho que, nesse momento, a gente precisa ter agilidade para que os municípios possam dar conta dos inúmeros desafios que tem pela frente. A segunda é o que o Deison falou.
Nós precisamos urgentemente, eu gostei muito que a Raquel tenha colocado, que está conseguindo colocar os PCRs em dia, porque senão nós começamos a navegar sem bússola. E o LACEN estar em dia é fundamental com os exames PCR para a gente poder trabalhar o isolamento. Senão tudo que nós fizermos vai ser perdido. A gente faz isolamento social, mas não consegue identificar os casos positivos para começar a isolá-los e diminuir o contágio. Então, para nós isso é fundamental. Finalizando essa questão toda também, é muito importante que a SES se antecipe de alguma maneira a compra de insumos. A compra dos insumos como esse, né, que vão faltar, não é, a doação não vai resolver, nós vamos precisar ir atrás e daí colocar força política, empresarial que for preciso, bem como a compra dos insumos, nos adiantarmos para a compra dos insumos de manter as pessoas em respirador. O Manuel hoje na reunião da CIB já tinha falado sobre isso, que depois não adianta a gente dizer, eu não estou conseguindo comprar, nós temos que ir atrás, mobilizar a sociedade inteira para a gente poder nos voltar a ter uma tranquilidade de que a gente está enfrentando a epidemia, pelo menos com um certo grau de certeza, porque senão nós começamos a nos perder. Então, era isso, acho que reforçando as palavras do Manuel e reforçando também a importância que foi dada pelo Deison da necessidade do LACEN nos dar os PCRs em tempo hábil para poder que todo o desconforto econômico que a gente causa com as restrições, eles têm que ser úteis do ponto de vista de controle de epidemia. Então, termos os dados, temos os testes sendo feitos, que a SES possa começar a distribuir testes rápidos em maior quantidade, que a gente tenha o LACEN disponível, é fundamental para que a gente não perca a oportunidade também do desgaste econômico causado pela restrição na tentativa de controlar a epidemia. Porque muito mais do que ter leitos disponíveis e respiradores, o ponto importante é evitar pessoas doentes. Porque se tivermos pessoas doentes, nós vamos ter pessoas em respiradores. Então, para cada 100 pessoas doentes, 4 vão estar no respirador. Essa é uma preocupação também que eu já estou pedindo, aproveitando esse momento, vou solicitar uma reunião para discutir a situação hospitalar na Grande Florianópolis, porque nos preocupa bastante que a SES também tome o cuidado de assumir, entrou todo mundo no vermelho, ela tem que assumir um protagonismo para dizer, olha, isso não pode, isso pode, porque nós ficamos com muita dificuldade nos municípios vamos fazer barreira sanitária, então município que não adere aos princípios de rigor de isolamento social. Ele é vizinho da cidade, um faz, outro não faz. O que você vai fazer? Vou fazer barreira sanitária e impedir que os caras do município vizinho que não estão fazendo restrição entrem na cidade para trazerem as pessoas contaminadas? Então nós precisamos discutir isso com mais seriedade e que a SES se posicione sobre isso. Era isso, gente. Mais algum membro queira se manifestar? Está aberto. Doutor Ramon? Eu quero trazer um comunicado da portaria ministerial que saiu a 16/29, da data de ontem, onde habilita mais 46 leitos de UTI no estado de Santa Catarina, sendo 11 leitos do Ruth Cardoso, 15 leitos no Regional do Oeste, em Chapecó, 10 leitos no Hospital São José de Criciúma e 10 leitos no Hospital Florianópolis. Então, são 46 novos leitos habilitados. Esses 4 hospitais já contabilizam, só esses 4 hospitais contabilizam 100 leitos novos de UTI habilitados Covid. Ok. Mais alguém queira utilizar a palavra? Se ninguém mais quer se manifestar, eu passo a palavra para o secretário Neto, com as suas considerações finais. Alexandre, deixa eu fazer, agradeço a palavra, deixa eu só fazer uma consideração e uma fala para todos que nos ouvem, até porque os senhores são uma massa crítica no que diz respeito à construção de uma fala para a crise que nós nos encontramos. Eu não vou chover no molhado, mas a gente só precisa fazer o resgate de algumas situações para entender o cenário atual e vem muito de encontro ao que o doutor Paraná comentou e os demais participantes. Sem sombra de dúvida alguma, esse é o evento de maior complexidade global que nós estamos lidando na nossa geração. Ele está sendo considerado no Brasil como sendo o evento de maior complexidade na história moderna brasileira de se conseguir lidar. Porque um dos fatores mais complicadores para o Brasil, que é um país
uma história muito importante de eventos de alta complexidade, exemplo de desastres. O que nós estamos enfrentando é a capacidade de responder de forma, logisticamente falando, de poder aportar todos os recursos. O Brasil, como um todo, e suas instituições. Eu estou falando isso porque eu, até 20 dias atrás, estava tirando serviço no Centro de Operações do Covid no Palácio do Planalto. Nós não tínhamos um planejamento que desse conta a acessar materiais, insumos, equipamentos que estão sendo disputados pelo mundo todo. Os Estados Unidos botou mais de 20 aeronaves de carga na China para buscar material direto do produtor, direto do fabricante. E o Brasil não tem uma capacidade logística a fazer frente de outros países. Nós estamos disputando, inclusive, né? O Ministério da Saúde faz um controle da matéria-prima de produção de medicamentos e insumos, e nós estamos disputando a matéria-prima com outros países. Isso dificultou sobremaneira a gente conseguir responder. É um evento de alta complexidade, porque nós estamos tentando trazer uma balança o que são estratégias de saúde com estratégias econômicas. E, geralmente, a experiência que nós temos no Brasil era muito diferente com relação a isso. Hoje, né, a medicação, hoje o respirador, uma rede de hospitais integrados, com um olhar cauteloso, cuidadoso, buscando agilidade por parte de uma regulação, e todos trabalhando de forma integrada, ele faz frente à possibilidade de retomada econômica. Por isso ele está tão difícil de ser lidado. Eu gostaria de pedir um apoio para todos os senhores e as senhoras no que diz respeito exatamente ao uso das ferramentas e dos instrumentos que foram liberados para estabelecer as estratégias de leitura, né, exemplo da matriz de risco, que traz uma possibilidade de antecipar as ações necessárias. Os senhores gestores municipais de saúde consigam estar extremamente alinhados com seus prefeitos e com as suas regiões, porque isso é que vai fazer a diferença. Tá? Enquanto isso, nós da saúde, todos, né, corremos atrás de mantermos organizados e à disposição a rede de acolhimento e de cuidado único às pessoas que, porventura, né, se contaminarem e agravarem, que é o que nós não desejamos. Ele está sendo um evento muito complexo e muito difícil de lidar. Ele tem muitas frentes. E é um evento, principalmente, que não tem data para cessação. E isso está trazendo um desconforto muito grande para todos. Tá? Mas tenho certeza que todos nós, vou fazer uma fala de cooperação, né? Todos nós com um olhar tranquilo, com um olhar técnico e cooperativo, a gente vai conseguir passar no controle de toda essa situação, vamos sair com um grande aprendizado. Tá? Muito obrigado a todos os membros. Alexandre, muito obrigado pela condução dessa CIV, e agradeço a todos os profissionais da CES que estiveram presentes e puseram, né, nas questões técnicas da Secretaria. Muito obrigado, uma excelente continuidade de semana e de atividade para todos. E contem sempre conosco, por favor. Ok, obrigado, secretário Neto. Eu vou fazer uma fala bem breve, tá? Vou agradecer a presença de todos vocês pelo adiantado da hora, já estamos com quase 2 horas, um pouco mais de 2 horas de reunião. Na presença do secretário Neto, dizer para ele que certamente toda a expertise e a experiência dele vem contribuir muito, né, para o Estado de Santa Catarina nesse momento. Dizer a todos vocês, colegas secretários e secretárias, hoje pela manhã eu já fiz essa fala, reforçando a fala do Dr. Paraná, nós só temos uma tarefa a fazer, que é reforçar todas as medidas do distanciamento social. É a única maneira de nós continuarmos no controle da situação, né? Que nós possamos agora, através das ferramentas do risco sanitário e as demais ferramentas, se assim nós entendermos, né? Se não tivermos outras ferramentas técnicas que nos auxiliem, que a gente consiga fazer essa leitura de forma regional e tomar as ações de forma regional. É isso que a matriz nos mostra, né? De como os nossos municípios se ligam e se interagem entre si nas regiões. Então, que a gente tenha essa clareza para essa tomada de decisão, porque daí sim, certamente as nossas decisões serão as mais assertivas possíveis nesse momento, e nós vamos passar, como o secretário Neto falou agora há pouco, vamos passar por essa situação que, sem sombra de dúvida, não tem precedentes e é muito adversa, mas nós vamos conseguir passar aí com um controle e com o menor número de cicatrizes possíveis. Então, dessa forma, a gente agradece a presença de todos vocês
e damos por encerrada a nossa 239ª reunião ordinária da CIB. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos vocês.